Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 27 de maio de 2025. Olá, Sara Raquel. Olá, Oceli. E a gente começa mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. A manchete: Governo Lula, estatais patrocinam eventos que promovem Lula e dão palco ao presidente. Secretaria de Comunicação da Presidência da República nega ingerência política e empresas afirmam, as empresas estatais, que o financiamento obedece a objetivos estratégicos. As maiores empresas federais aumentam os patrocínios e a verba explode sob a gestão Lula. Ainda sobre o presidente, Lula sente mal-estar, cancela compromissos e passa por exames em hospital de Brasília. Ele estava com uma tontura, labirintite. No futebol, o Conselho Deliberativo aprova o impeachment do presidente do Corinthians. Augusto Melo é afastado do cargo após supostas irregularidades em contrato com a empresa de apostas online VaideBet e também pela ligação dele com o PCC, que é uma organização criminosa de São Paulo. Emenda parlamentar. O ministro Flávio Dino do STF indica mais uma investida anti-emendas parlamentares impositivas e abre um novo embate com o Congresso Nacional. Ministro sinaliza que o STF pode desidratar o principal instrumento para os parlamentares sejam deputados ou senadores, conseguirem votos, que são as emendas, dinheiro das emendas parlamentares. Ainda sobre o Supremo Tribunal Federal, entenda inquérito no STF contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos, após o presidente do EUA, Donald Trump, admitir sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Aliados de Bolsonaro, o pai do Eduardo, esperam que os Estados Unidos aprovem punições ao ministro Alexandre. Nesse carrossel de imagens em destaque na capa da Folha, a primeiro é um infográfico, é um croquis sobre a reforma que a Prefeitura de São Paulo pretende fazer lá na Praça da Liberdade. E aqui o projeto atual, o traçado atual e o traçado depois da intervenção. Programa Ruas Abertas é o nome desta obra. Bairro da Liberdade, em São Paulo, amplia calçadas sobre vagas de estacionamento e comerciantes da região pedem volta dos carros. 60 galerias de 14 países. Obra de Ventura Profana na ARPA 25, Feira de Arte no Pacaembu, em São Paulo, ressalta a provocação e a diversidade em sua 4ª edição. Gorgulho de Boema,
Estrutura à prova de fogo salva larvas em incêndio em Minas Gerais. Fêmeas depositam ovos em plantas e levam à formação de espécie de bunker. Enquanto a Alemanha fecha as fronteiras, refugiado vira herói por interromper um ataque à faca. Mulher que feriu 18 foi imobilizada pelo imigrante sírio. Caso de compatriota começa a ser julgado. Uma advogada especialista em golpe, influenciadora, é acusada de ter lesado clientes em 3 milhões de reais. O nome da advogada, essa aqui que está na foto, Tabata Micheletti, oferecia investimentos em parceria com o então marido. O ex-casal, hoje já não estão mais juntos, nega as fraudes. Na área de cinema, entenda como o cineasta Marcel Óflos, morto no sábado, dia 24, buscou a verdade com o cinema. O diretor abordou a ocupação alemã da França em seu documentário A Tristeza e a Piedade. Juros altos no Brasil. Novo IOF, o novo Imposto sobre Operações Financeiras, corresponde a alta de 0,50 pontos na Selic e deve influenciar o Banco Central, de acordo com economistas ouvidos pela Folha de São Paulo. O aumento não garante a meta fiscal do governo. No podcast, que é um debate gravado da Folha de São Paulo, explica mudanças no imposto. Alimentação, gripe aviária. A empresa Seara abate 67 mil frangos em região próxima ao foco de gripe aviária na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. A companhia, que hoje pertence ao grupo JBS dos irmãos Batista, afirma que optou pela eliminação dos 67 mil frangos por uma lógica de produção. O clima hoje em São Paulo. São Paulo deve registrar um dia de sol com calor de até 28 graus Celsius nesta terça-feira. Carnaval de Minas encanta turistas e impulsiona a economia. Nota fiscal, troco e presentes do bem. Saiba como fazer doações com pouco e sem muito esforço. Os melhores livros brasileiros de literatura do século XXI, segundo um júri convidado pela Folha de São Paulo. Bianca Santana escreve sobre o assunto. Cânone da literatura é reconfigurado com mais pluralidade. Não existe não ser focado. Ter foco é treinável, é exercitável, diz Aline Rolf, psicóloga da atleta Rebeca Andrade. Plataforma de streaming da Casa Folha oferece aulas dadas por nomes de diferentes áreas. Livro: Fotógrafa entrelaça cicatrizes da Armênia e feridas pessoais. Acolhimento: Lula sanciona lei que garante apoio no luto
de mães por perda de bebê. Ivanka Trump é filha do presidente dos Estados Unidos e ela treina jiu-jitsu com o irmão do marido de Gisele Bündchen, um cunhado da Gisele Bündchen. Mato Grosso promete erguer a maior roda gigante da América Latina. No caderno de economia, nós temos aqui 3 chamadas de capa na Folha de São Paulo. Primeiro, a entrevista com a presidente da Petrobras, a Magda Chabriat. Se petróleo cair mais, o preço do combustível também vai cair, afirma a presidente da Petrobras. Depois de recuo de Trump em tarifas, pelo menos ele adiou essa implantação, dólar e bolsa sobem. Telefone, smartphone. Marca chinesa Realme lança o telefone GT7 com super bateria e chip inédito. Fabricante conhecida no Brasil por smartphones acessíveis, investe em segmento premium. O Samsung Galaxy S25 chega ao Brasil hoje. O preço por um aparelho R$ 8.799. É o preço do aparelho Samsung Galaxy S25. Tecnologia, ainda no caderno de economia. NVIDIA vai lançar chip de inteligência artificial mais barato para a China depois das restrições dos Estados Unidos. Equipamento deve ser vendido por $8.000, bem abaixo do preço anterior, que era de $12.000. No caderno de veículos, hoje tem lançamento. A Volkswagen está lançando o carro Terra. Estreia em junho, no próximo mês, em 4 versões. Outra matéria no caderno de veículos. A Audi apoia programa que leva iluminação a comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas. No Guia Folha, chama atenção para a estreia de 2 peças de teatro em São Paulo. Lei de Tempestade, com a atriz Andréa Beltrão, e a peça Portátil, com o grupo Porta dos Fundos. Estão estreando em São Paulo. No caderno Mundo, a chamada de capa é sobre os Estados Unidos. 6 meses depois de perder as eleições nos EUA, os democratas, os políticos de lá, filiados ao Partido Democrata, ainda buscam caminho a seguir. E quem é democrata é o Joe Biden, ex-presidente da República, é o Barack Obama, é a Kamala Harris, que perdeu as eleições para Donald Trump. O Donald Trump é do outro partido chamado Republicanos. Lá praticamente são 2 partidos, os democratas e os republicanos. Hoje quem está no poder são os republicanos. Congressistas do Partido Democrata procuram apelo para retomar ao poder no próximo pleito em 2026.
editoria de cotidiano. As empresas de transporte por aplicativo, a Uber e a 99, deixam de oferecer as corridas de moto em São Paulo após uma nova determinação judicial, porque essa briga de vai e volta de liminares vem acontecendo entre as empresas e a Prefeitura de São Paulo. Esta última medida estabelece uma multa diária de R$30 mil. Outra matéria correlata sobre esse assunto é dizendo que uma passageira morreu, estava em viagem, morreu no último sábado em São Paulo, usando essas motoruber, como a gente chama aqui em Fortaleza. Interior de São Paulo, governo quer mudar para Água Branca a futura estação de trem que planeja ligar São Paulo à cidade de Campinas. O projeto atual prevê a chegada na capital seja na Barra Funda. Gestão analisa alteração. A estatal CETESB fez 4 alertas sobre a vulnerabilidade de lagos onde os patos e gansos ficaram azuis. Prefeitura do município de Jundiaí afirma que o local foi esvaziado e que elabora plano de prevenção. Governo Lula prepara recomposição de orçamento para universidades, após reduzir o valor repassado. O governo deve anunciar a volta do repasse mensal de 1/12 da previsão orçamentária. Caderno de saúde. É uma matéria lá em Santa Catarina. A polícia de Santa Catarina investiga um grupo suspeito de adulterar esse remédio que está na moda chamado Ozempic, remédio de emagrecimento. 2 envolvidos já foram presos. A venda era feita aonde? Principalmente por meio de rede social e comprando a um preço bem, mas muito abaixo do mercado. O Ozempic não é o falsificado, o verdadeiro é caro. Aí o pessoal vai nas redes sociais, compra bem baratinho, pensando que tem efeito. É igual a um remédio que antigamente a gente chamava pílula de farinha, que não servia para nada. E o pessoal comprava para tomar, se enganando, pensando que fazia efeito. Na área de esportes, é o tênis. Há algo especial em Fonseca. Quem diz é rival da estreia lá em Roland Garros. O gigante polonês Hubert prevê batalha na primeira rodada do torneio que será realizada hoje. Nesta terça, tem brasileiros em Aberto da França e também na área do futebol. Tem Corinthians e São Paulo em campo. As matérias mais lidas da Folha de São Paulo desta terça-feira, a primeira é sobre política, a mais lida de hoje. Testemunhas dizem que Bolsonaro se afastou de Augusto Heleno, seu principal escudeiro, ao defender
ex-GSI em trama golpista. Segunda matéria, segundo o assunto mais lido. Entenda o inquérito contra Eduardo Bolsonaro, deputado federal do PL do Rio de Janeiro, que tramita no STF, após o governo Trump admitir realizar sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Terceiro assunto. Aliados próximos a Bolsonaro esperam que Trump aplique sanções a Moraes nos próximos 10 dias. Quarto, empresas estatais patrocinam eventos que promovem o presidente Lula e dão palco a ele. Quinto assunto, Flávio Dino indica investida contra emendas parlamentares impositivas e abre novo foco de embate com o Congresso. Chama-se emenda parlamentar impositiva, aquela que o governo tem obrigação de pagar, de liberar o dinheiro. No caderno de cultura, que é o caderno Ilustrada da Folha de São Paulo, nós temos 3 chamadas de capa. A primeira, Fronteiras do Pensamento. Estreia festival em formato de conversas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O ator Antônio Pitanga atuará ao lado de atriz de Pulp Fiction em novo suspense de Audrey Anunciação. E o que temos hoje na TV aberta? É um filme de Jafar Panahi e Adam Sandler. É o que tem de novidade na TV. E a apresentadora Ana Maria Braga vai comandar um novo programa na Globo. É um programa noturno sobre chefes de cozinha. E ela disse sobre esse novo trabalho: nunca foi o meu sonho. Realmente, ela nunca trabalhou no período da noite. Ana Maria Braga é conhecido pelas manhãs na programação da Rede Globo. A atriz Bela Campos chora e desabafa sobre críticas. Não conhecem a minha história, diz a atriz da novela Vale Tudo. Antes de passar para a colega Sara Raquel para mostrar a capa do jornal O Estado de São Paulo, nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu tô sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. As informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado aqui na TV da Transparência.
A manchete desta terça-feira do jornal Estado de São Paulo é sobre economia. O setor privado e Congresso se mobilizam para derrubar alta do IOF. Empresariado divulgou manifesto. Deputados e senadores tentam barrar decreto do governo. O aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, em diversas transações, anunciado na semana passada pela equipe econômica do governo, continua sofrendo rejeição nos meios econômicos e também políticos. Parlamentares de oposição e representantes do setor privado se articulam para tentar derrubar o decreto que elevou o tributo. Representantes da indústria, do agronegócio, do comércio, de bancos e de seguradoras divulgaram um manifesto pedindo a intervenção do Congresso nesse tema. O presidente da Câmara, Hugo Mota, indicou que vai levar à discussão projeto de decreto legislativo que pede a suspensão do aumento do IOF. No Senado, a oposição apresentou o texto com o mesmo teor. E aqui, outra chamada de capa é sobre a política. STF atende PGR e abre inquérito sobre atos de Eduardo Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizou a abertura de inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro. A PGR atribui ao deputado licenciado, que está morando lá nos Estados Unidos, campanha de intimidação e perseguição contra integrantes do STF, da PGR e também da Polícia Federal. E aqui ao lado nós temos um assunto que é da editoria de esportes. Lista inicial de Ancelotti tem Casemiro e Neymar fica de fora. Em sua estreia ontem, o novo técnico da seleção apresentou sua relação de 25 convocados para os jogos com o Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa. Neymar não foi chamado. Neymar teve uma lesão há pouco tempo, justificou o italiano. E aqui nós temos uma fala do Ancelotti em destaque. Não tenho dúvida do que esperam de mim. Eu posso ajudar a seleção e me conectar à seleção. E o Estado de São Paulo também nos traz em destaque uma análise de Mauro Betim. E ele escreve sobre esse assunto. Lista é boa, questão é jogar um bom futebol. E agora sobre transportes lá em São Paulo. Mototáxi volta a ser suspenso em São Paulo e polícia investiga desobediência. Multa diária em caso de não cumprimento é de R$30 mil. Uber e 99 disseram que vão acatar. E no sábado passado, uma passageira de 22 anos faleceu. E na Venezuela, Maduro consolida a ditadura em eleição sem oposição e com baixa presença. Chavismo elege 23 dos 24 governadores e obtém 82% dos votos em disputa legislativa. A eleição envolveu região em litígio com Guiana. Isso na editoria de esporte sobre impeachment. Conselho afasta Augusto Melo da presidência do time do Corinthians. A Assembleia de Sócios vai definir futuro do dirigente, afastado por irregularidades em contrato de patrocínio. Vice Osmar Stabile assume. Já no Executivo, o próximo destaque. Lula faz exames em hospital após vertigem por labirintite. Já na editoria internacional, um caso envolvendo o presidente da França. Mão da mulher na cara causa embaraço a Macron. E por fim, no caderno de cultura, nós temos aqui um destaque para o Stream. A Fonte da Juventude, novo filme do diretor Guy Ritchie. Oceli, quais são os destaques da capa do jornal o Globo desta terça-feira? No alto da capa, nós temos uma matéria na área de cultura. Esther Garcia, produtora do renomado Almodóvar, acena com longa do diretor espanhol, filmado aqui. Ela disse ao jornal O Globo, ele adora o Brasil. Então, o próximo filme de Almodóvar será filmado
aqui no Brasil. E essas 3 fotos é do Carlo Ancelotti, o novo técnico da Seleção Brasileira de Futebol, que se apresentou ontem numa entrevista coletiva, falando em espanhol e em italiano. Ele é da Itália, ele tem 65 anos e nessa entrevista coletiva ele apresentou a primeira convocação dos jogadores para o primeiro jogo no próximo mês da Seleção Brasileira. Diz assim a chamada: em casa e com emoção, a primeira cara da Seleção Brasileira de Futebol de Ancelotti. A alta expectativa é sentimento mútuo. Carlo Ancelotti foi recebido quase como um salvador, com direito a vídeo de boas-vindas, mensagens gravadas de estrelas do esporte brasileiro e outras honras. E ele soube retribuir. Foi simpático, mostrou-se empolgado e disse que a seleção brasileira é a melhor do mundo. E lamentou que só agora, aos 65 anos de idade, vir pela primeira vez ao Rio de Janeiro. Ele disse: quero desfrutar da cidade, quero conhecer o Corcovado. Outra matéria sobre o mesmo assunto é sobre a lista. Sem Neymar, lista tem Casemiro e 5 jogadores do Flamengo. Ancelotti elogiou e disse contar com o craque do Santos, ainda fora de forma, o Neymar, e anunciou seus convocados para a estreia. Ainda sobre o assunto, Rodrigo Capello escreve: de olho nas promessas do novo presidente da CBF. Copa Libertadores. Botafogo joga decisão para se manter na luta pelo bicampeonato. A manchete, a matéria principal do jornal Globo desta edição, escolhida pelos seus editores, é sobre a área econômica, impostos e despesas públicas. Câmara Federal reage à alta do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, critica gastos sem freio do governo. E diz assim o texto da manchete: o pacote de aumento da alíquota do IOF gerou atrito público entre o governo e o presidente da Câmara, Hugo Mota, que reclamou do que vê como gasto sem freio do executivo e disse que o Brasil não precisa de mais imposto. Suas declarações foram feitas também suas declarações foram também uma resposta à entrevista ao Globo no domingo, publicada no domingo, do ministro Fernando Haddad, que disse ver, abre aspas, um quase parlamentarismo, fecha aspas, no Brasil, e ressaltou dificuldades de fazer avançar no Congresso propostas de ajuste fiscal. Na Câmara, a oposição apresentou novos projetos de decretos legislativos para derrubar a medida do IOF e Hugo Mota declarou que debaterá o tema com líderes partidários. O aumento no IOF, Imposto sobre Operações Financeiras,
foi criticado ainda por entidades que divulgaram um manifesto contra a proposta, assinado, entre outros, pela Confederação Nacional do Comércio, a CNC, e pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Na área de política, com labirintite, Lula faz exames em hospital e é liberado. Presidente sentiu tontura após o almoço de ontem e foi levado a hospital. De volta ao Alvorada, ao Palácio da Alvorada, cancelou a agenda da tarde de ontem, mas viagens de amanhã para o Nordeste estão mantidas. Amanhã, o presidente Lula estará em Salgueiro, Pernambuco, para assinar obras ainda sobre a transposição do Rio São Francisco. Enquanto Lula está em Brasília, a mulher dele, a primeira-dama Janja da Silva, está no Ceará desde ontem, participando aí de atividades junto ao governo do estado. Regras de convivência. Novo Código Civil brasileiro pode dar mais poder aos condomínios. Projeto que tramita no Senado pode dar aos condomínios o direito de expulsar moradores por comportamento antissocial e ser a palavra final para liberar ou proibir o aluguel por aplicativos. Esses aluguéis por aplicativos, eles têm o nome de Airbnb. Você aluga apartamentos por temporada. Tudo via aplicativo, não tem contato presencial com ninguém. Tudo ali no celular. Na área internacional, Rússia amplia fogo aéreo contra a Ucrânia após Donald Trump chamar o presidente da Rússia de louco. A Rússia fez nos últimos 2 dias o maior ataque com o uso de drones contra a Ucrânia, ampliando a incerteza sobre as tratativas de paz em meio a críticas públicas entre Donald Trump e o Kremlin. Esta foto deste animal, esse aqui é a onça pintada. Mapa genético dos animais, em trabalho sem precedentes, consórcio sequenciou todo o código genético de 23 espécies de animais no Brasil, como a onça pintada, e destrincha também o de vegetais. Estudo pode ajudar na preservação e dar impulso à bioeconomia. Prefeitura do Rio de Janeiro. Com finanças em crise, Rio quer subsidiar trem e metrô. O governo acena com subsídio de 800 milhões de reais para reduzir a R$ 4,70 passagem de transportes sobre trilhos, como os trens e os metrôs. Brasil tem melhor matriz para data centers, diz investidor. O CEO da empresa Eleia, que investirá 5 bilhões de reais em data centers no Rio de Janeiro, o nome dele é Alessandro Lombardi, diz que o país é estratégico e tem a melhor oferta de energia renovável. E por último, casos de gripe grave têm disparada
pelo país. Mas aqui não é a gripe aviária, é a gripe em humanos. Saiba como se prevenir. Vacinação está muito abaixo da meta. E em alguns estados, o aumento de internações por gripe passou de 300%. Especialistas tiram dúvidas sobre a doença e a imunização nesta matéria nas páginas internas, na página aqui 21 do jornal O Globo. Sara, o que é que nós temos na capa do jornal Correio Brasiliense de Brasília? No alto da capa do jornal Correio Brasiliense, temos aqui um destaque sobre mais ação para banir a violência nas escolas no Distrito Federal. Um caso recente de agressão a um professor de colégio público da capital foi um dos temas do CB.poder, com a secretária do GDF, Elvia Paranaguá. A chefe da pasta da Educação detalhou as medidas que estão sendo tomadas e pediu o engajamento das famílias no acompanhamento dos alunos. Abre aspas, eu sempre conclamo isso, vamos acompanhar os filhos, fecha aspas, disse. Elvia também avaliou o veto de celulares em sala e a mobilização de docentes por reajuste. E a manchete desta terça-feira é na área da educação. Sem recursos, universidades fazem apelo ao governo. Um encontro hoje dos reitores das instituições federais de ensino superior, marcado para o Palácio do Planalto, vai discutir a recomposição dos orçamentos para manutenção e pesquisa que estão seriamente afetados este ano. Os dirigentes vão cobrar do presidente Lula e do ministro da Educação, Camilo Santana, a liberação urgente de dinheiro represado. No entanto, paira sobre a esplanada o anúncio do contingenciamento de mais de 31 bilhões de reais anunciado pela equipe econômica. E ainda como chamada de capa sobre política, o Supremo Tribunal Federal vai investigar Eduardo Bolsonaro. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o STF abriu inquérito para apurar as ações do filho de Jair Bolsonaro junto de autoridades dos Estados Unidos. A suspeita é de que o deputado federal licenciado tenta conseguir sanções contra ministros da Corte. Alexandre de Moraes vai relatar este inquérito. E ainda como chamada de capa sobre economia, pressão do setor produtivo e de Mota. Aqui, no caso, é sobre o IOF. Aumento das alíquotas do imposto é duramente criticado por entidades empresariais. Presidente da Câmara também sobe o tom contra o governo. E no Brasil, sobre o caso da gripe aviária, foco no Brasil está restrito ao Sul. Segundo a Organização Mundial da Saúde Animal, OMSA, o surto da doença não tem dimensão nacional e está confinado a Montenegro, lá no Rio Grande do Sul. Já na editoria internacional do Correio Brasiliense, o maior ataque em 1.188 dias. Depois de o presidente americano Donald Trump chamar o colega russo Vladimir Putin de louco, a Rússia lançou uma ofensiva sem precedentes contra a Ucrânia, com centenas de drones e mísseis. Já na editoria de esportes, o peso verde-amarelo, aqui na imagem, é Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti sentiu ontem, pela primeira vez, a dimensão da responsabilidade de comandar a maior seleção de futebol do mundo. Numa apresentação pomposa em um hotel de luxo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, a CBF exibiu a importância da conquista do Hexa, recorrendo a discurso do que há de melhor nos 111 anos de história da seleção brasileira: Zico, Falcão, Júnior, Rivelino e Marta. Emocionado, o treinador recebeu a única camisa 5 estrelas e o agasalho de técnico da seleção. E ainda falando sobre esportes, Neymar fica de fora da primeira lista. Autor de 79 gols pela seleção, é preterido na primeira convocação. Carlo Ancelotti promete Vinícius Júnior no modo Real Madrid. Com 5 convocados, Flamengo lidera um ranking de jogadores
cedidos. E ainda sobre esportes, um caso de violência. Atropelamento na festa do título do time Liverpool no campeonato inglês acumula 47 feridos, entre eles 4 crianças. E ainda é destaque desta terça, agora na editoria de cidades, sobre um caso de desabamento. 4 pessoas ficaram feridas ontem após a queda do piso do segundo pavimento de um galpão no setor central do Gama, no Distrito Federal. Milhões em notas falsas. A Polícia Federal fechou 2 fábricas que imprimiam notas falsas de real. Uma localizada em Lusiânia, lá em Goiás, e outra em Lages, em Santa Catarina. 4 homens que fazem parte de uma quadrilha especializada foram presos. E a Polícia Federal identificou ao menos 3 bilhões de reais em notas falsas. Endividada, mãe fere a filha. Depois de gastar muito dinheiro com jogos online e se envolver com agiotas, uma mulher de 20 anos esfaqueou a própria filha e depois tentou se matar. As duas estão fora de perigo, mas a mãe ficará presa por tentativa de homicídio. E o Correio Brasiliense também nos traz aqui uma homenagem, um adeus ao pioneiro Jamil Suaiden. Ele é muito conhecido em Brasília e deixou um legado na região. E por último, no caderno Diversão e Arte do Correio Brasiliense, a realeza do jazz. O trio Hamilton de Holanda, Thiago Big Rabelo e Salomão Soares lança live em Nova York, com participação de Chris Potter. Oceli, quais são os destaques agora do jornal cearense O Povo? Jornal O Povo, Sara, traz como manchete, como a matéria principal da edição desta terça-feira, a situação do deputado federal Eduardo Bolsonaro. É o número 3, é o filho número 3 do ex-presidente. A pedido da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, o STF, Supremo Tribunal Federal, abre inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro. Licenciado do mandato, o deputado federal, que é filiado ao Partido Liberal de São Paulo, será investigado pela atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, classificou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mandou abrir o inquérito, como medida injusta e desesperada. É assim como ele classificou. Esta foto ao lado, aqui de um campo, né, e sendo irrigado através de aspersão, é sobre a reportagem de hoje do Jornal Povo, dizendo que o Ceará ocupa a 5ª posição no país em conectividade rural, em internet rural. Esta outra foto em destaque é para o escritor Ailton Krenak, ele que é indígena, e ele esteve aqui no Ceará visitando o Museu da Imagem e do Som e deu uma entrevista para o Jornal Povo, que traz a seguinte chamada: Ailton Krenak destaca preocupações com o futuro da humanidade. Aqui, ao lado esquerdo, a foto do Carlo Ancelotti. Ancelotti assume a seleção brasileira de futebol e mescla novidades e retornos na convocação da primeira equipe. No caderno de cidades, temos a matéria: cearenses têm DNA principalmente europeu e africano, indica pesquisa de mapeamento das origens
do povo brasileiro, com destaque aqui para o Ceará. Na área de economia, o Banco Central libera resgate automático de valores a receber a partir de hoje, terça-feira. E esses valores a receber são de pessoas que esqueceram dinheiro nos bancos. Ainda tem quase 10 bilhões de reais esquecidos por empresas, pessoas físicas, nos bancos do Brasil. E, por último, a série de matérias que o jornal O Povo está trazendo com o título Legados, entrevistando pessoas e empresas aqui do estado do Ceará. Hoje a entrevista é com a senhora Alódia Guimarães. Ela está com 80 anos de idade, ainda trabalhando, e ela é uma ícone nesta área de festas, entretenimento, nesta área social. Alódia Guimarães é a voz à frente das principais festas do Ceará. Sara, o que temos na capa do jornal Valor Econômico? No alto da capa do jornal Valor Econômico temos 3 chamadas. A primeira é sobre agronegócios. Em parceria com a Huawei, Virtuais vai levar conectividade a mais de 2 milhões de hectares, diz Chandros Carvalho. A segunda chamada de hoje é sobre as redes sociais. Ministro André Mendonça devolve processo e STF deve retomar julgamento sobre responsabilidade por conteúdo ilícito. E o terceiro destaque é sobre a energia elétrica. Investidores aguardam sinalização sobre ressarcimento por cortes compulsórios de geração, diz Sawaia, da Absolar. A manchete de hoje vai tratar sobre conjuntura. Tarifas podem afetar mais de 50% da indústria do país. Bens de capital e intermediários devem ser os mais prejudicados, diz pesquisa do FGV-IBRE. Mais da metade das indústrias brasileiras já tiveram ou devem ter seus negócios afetados pelas medidas protecionistas dos Estados Unidos, segundo pesquisa do FGV-IBRE. A percepção é mais forte entre as indústrias, cuja exportação representa de 10% a 50% do faturamento. E nesse grupo, mais de 80% apontam que já sofrem ou devem sofrer impactos. Nas categorias de bens intermediários e de bens de capital, mais de 50% das indústrias consideram que devem ser prejudicadas. E ainda a chamada de capa, os Estados Unidos deixam no ar a ameaça de abandonar a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Os Estados Unidos respondem por 11,4% do orçamento da entidade no ano de 2024. As práticas unilaterais do governo Trump podem implodir as regras globais. E aqui nesta imagem temos aqui um assunto que fala sobre clima jovem. Marcele Oliveira, ativista climática de 26 anos, é escolhida para a função de campeã da juventude da COP30, que ocorrerá em novembro em Belém. E abre aspas, a adaptação não é só da infraestrutura, é a adaptação da nossa forma de ver o mundo, fecha aspas, disse ela, a repórter Daniela Chiaretti. Moradora de Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, ela afirma ser uma mulher negra periférica que pensa a importância de fortalecer o multilateralismo, mas que quer também se abra às nossas propostas. Justiça exclui bônus de verba rescisória. E ainda sobre economia, derrubada do IOF no radar da oposição. E Adriana Matos escreve para o Valor Econômico: minoritários vão buscar preço maior para a Zamp. E, por fim, também temos aqui um assunto sobre indústria. Ampliação do portfólio de produtos premium e a defesa da rentabilidade por meio do repasse de aumentos de custos são algumas das medidas que a sueca Electrolux está implementando diante de expectativa de desaquecimento das vendas no segundo semestre, diz o CEO para a América Latina, Leandro Zagiosa, esse que está na imagem
A primeira nota da coluna do Estadão, Edson, diz o seguinte: José Dirceu fala em revolução social em carta ao Partido dos Trabalhadores e aponta alvos: a Faria Lima e o Banco Central. Faria Lima é o nome de uma avenida em São Paulo onde está o centro financeiro, onde está a sede de vários bancos. Mas diz assim o texto da nota: o ex-ministro José Dirceu assumiu a função de cabo eleitoral de Edinho Silva, que disputa a presidência do PT. Edinho Silva é ex-prefeito de Araraquara. E nessa missão de cabo eleitoral de Edinho Silva, Zé Dirceu distribuiu uma carta aberta aos militantes petistas. No texto, além de defender unidade para perseguir uma frente ampla de esquerda em 2026, chamou os pares para uma revolução social e apontou os alvos: a Faria Lima e o Banco Central. Abre aspas, para citar um trecho da carta: é preciso uma verdadeira mudança na vergonhosa concentração de renda e no cartel bancário financeiro, na política de juros e nas metas da inflação, que exigem uma radical reforma tributária e financeira capaz de pôr fim à apropriação e expropriação da renda nacional pelo capital financeiro e agrário, num circuito entre o Banco Central e a Faria Lima, disse no texto. Outro trecho, abre aspas, ao PT e às esquerdas resta a tarefa histórica de concluir a Revolução Social Brasileira inacabada. Fecha aspas. A carta reforça o tom mais à esquerda que o PT vem adotando, especialmente após Gleisi Hoffmann, a deputada federal, comandar a sigla. Hoje ela saiu desse comando e hoje ela é ministra do governo Lula, ministra de Articulação Política. Também vai ao encontro dos passos mais recentes do presidente Lula, que ajusta a chegada do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, ao Palácio do Planalto, justamente para comandar o contato com sindicatos e movimentos da sociedade civil. É a missão de Guilherme Boulos. José Dirceu mostra certa preocupação com a limitação nas alianças partidárias para 2026. Ele destaca a tarefa de, abre aspas, praticamente reconstruir o PT, fecha aspas, e ressalta a necessidade de formar uma frente que vá além do PV, Partido Verde, e do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que hoje os três formam uma federação, PT, PV e PCdoB. Diz que a conjuntura exige capacidade de fazer alianças mais amplas que a centro-esquerda, além de criar as condições de mobilização popular, social e sindical. Fecha aspas, outro trecho da carta aberta que José Dirceu lançou aos filiados do Partido dos Trabalhadores. Outra nota da coluna do Estadão, que é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado entra hoje na briga dos setores de farmácias e supermercados. Briga
pela venda de remédios sem receita médica. A audiência pública vai debater projeto do senador Efraim Filho, ele que é do União Brasil, que autoriza esse projeto a venda de produtos contra dor de cabeça, azia e cólica, por exemplo, nos supermercados, fora das farmácias. A Associação dos Mercadistas diz que a ampliação da venda reduziria o preço dos remédios. Eles prometem isso. O senador Efraim adota o mesmo argumento e diz que a população já compra esses remédios pela internet. Os representantes das farmácias, no entanto, apontam riscos. Não querem dividir esse mercado com os supermercados. O Ministério da Saúde e a Anvisa são contrários à aprovação do projeto de lei que autoriza supermercados e mercadinhos vender remédio para dor de cabeça, para azia, para sonrisal e cólica nesses estabelecimentos. Outra nota da coluna do Estadão, agora para mostrar o interesse do brasileiro em comprar carros blindados. O interesse dos brasileiros por carros blindados usados, não novos, carros usados blindados, cresceu 18% no primeiro trimestre deste ano, janeiro, fevereiro e março. Subiu 14% a procura por carros usados blindados. Isso segundo o levantamento da Weber Motors, que foi obtido pela coluna. Os acessos nas plataformas em busca de carros blindados novos subiram 8% no mesmo período, nos mesmos 3 meses. Deputados bolsonaristas tentam aprovar um projeto que pode tornar inócuo o uso de câmeras corporais por policiais. A proposta de autoria do deputado Capitão Augusto, ele que é do Partido Liberal de São Paulo, proíbe o uso das imagens captadas pela câmera do uniforme do policial, proíbe o uso dessas imagens como prova criminal contra os policiais. A matéria entra na pauta da Comissão de Segurança Pública hoje, menos de um mês depois de o STF homologar um acordo com o governo de São Paulo sobre o uso das câmeras corporais. O trato acabou com a gravação ininterrupta, mas o equipamento pode ser acionado automaticamente nas abordagens. Na página de editoriais do jornal O Estadão desta terça-feira, o primeiro assunto abordado diz o seguinte: quem deve teme. Promessa de governo transparente virou fumaça. Governo Lula multiplica sigilos, oculta gastos e restringe acesso a documentos públicos, expondo o engodo da Frente Ampla Democrática. Segundo o editorial do jornal O Estado de São Paulo, aposta contra o Estado de Direito. Ao prepararem o município de Olímpia, interior de São Paulo, para uma eventual liberação da jogatina no país,
prefeitura e vereança da cidade prestam mais um favor à ruína de milhares de brasileiros. E o atual prefeito hoje de Olinda é o prefeito Geninho Zuliani. Ele é filiado ao Partido União Brasil. Quando ele foi deputado federal, isso é em fevereiro de 2022, o último ano dele, Zuliani votou a favor do projeto que libera os jogos de azar no Brasil, aprovado pela Câmara dos Deputados naquele mês, fevereiro de 2022. O texto já passou pelo crivo, depois de aprovado na Câmara, o texto vai para o Senado. E esse texto já passou pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depende agora apenas do presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, para que seja pautado em plenário. O ministro do Turismo, Celso Sabino, já manifestou apoio à proposta e o presidente Lula da Silva, embora se diga pessoalmente contrário ao projeto, já sinalizou que não o vetaria, caso houvesse acordo entre os partidos e o Congresso aprovasse a matéria. Depende de Davi Alcolumbre porque é prerrogativa dos presidentes das casas legislativas fazer a pauta de votação. Se ele não quiser, não vai nunca ser votado. Se ele quiser, é votado, é colocado na pauta de votação, é apreciado e votado. Agora vamos para as páginas da editoria de política. Primeira matéria, Supremo atende a PGR, a Procuradoria-Geral da República, e abre inquérito sobre a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, pediu apuração sobre a movimentação do deputado licenciado nos Estados Unidos e suposta campanha dele, Eduardo Bolsonaro, contra autoridades brasileiras. Filho do ex-presidente Bolsonaro, diz que a medida de Alexandre de Moraes mandando abrir um inquérito contra ele é injusta. Para Eduardo Bolsonaro, esse aqui de barba na foto, o Procurador-Geral da República age politicamente. Além do deputado licenciado, Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente, o pai dele, Jair Bolsonaro, também será ouvido na investigação. E quem conduz a investigação é a Polícia Federal. Ex-ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, foi ministro da Saúde do Bolsonaro, foi ouvido ontem no STF e afirmou que nunca ouviu falar em plano de golpe. Disse ele, no depoimento, estive com Bolsonaro na segunda-feira, logo após as eleições de outubro de 2022. Naturalmente, ele estava muito triste, como estávamos, afirmou Queiroga. E continuou, lembrei ao presidente os exemplos de Richard Nixon, ex-presidente dos Estados Unidos, que teve de renunciar à presidência do ICEA, e Jimmy Carter, que não foi eleito e tiveram maior protagonismo político depois. Queiroga participou da audiência como testemunha de defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, o general Augusto Heleno, e também testemunha de defesa do ex-ministro da Casa Civil,
general Walter Braga Neto, no processo em que Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe. O governo prepara projeto de lei de regulação das redes sociais ainda para este semestre. Câmara Federal, Congresso Nacional trabalha até final de junho, até pelo dia 26, 25, porque se iniciam as festas juninas e tudo que é de senador e deputado corre para o Nordeste. E logo depois, em julho, tem um recesso do meio do ano, recesso parlamentar. Em outra frente, contra aí as redes sociais, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, envia ao Supremo um requerimento que pede à Corte, ao Supremo, rapidez na decisão sobre o marco civil da internet. Ainda nas páginas de política, até quando Haddad resiste? É um artigo da jornalista Eliane Catanhede. Na primeira matéria na editoria internacional, diz o seguinte: vitória questionada. Maduro consolida ditadura em eleição sem oposição e comparecimento baixo. O chavismo elege 23 dos 24 governadores e obtém 82% dos votos em disputa legislativa. Pela primeira vez, venezuelanos escolhem autoridades para a região em litígio com a Guiana Francesa. Antes de passar para a colega Sara, ler aqui as páginas internas do jornal O Globo, vamos fazer um pequeno intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Oceli Lopes e Sara Raquel apresentam as manchetes dos principais jornais nacionais no primeiro bloco de notícias da manhã, aqui na TV da Transparência. Agora, nas páginas internas do jornal O Globo, desta terça-feira, temos os seguintes textos de opinião. O primeiro, PEC que acaba com reeleição é ineficaz e inoportuna. Debate sobre o tema é pertinente, mas texto do Senado promove redesenho descabido do sistema eleitoral. E o segundo texto, passou da hora de cobrar eficiência maior das universidades federais. Ampliar orçamento é necessário dada a emergência, mas insuficiente para garantir futuro de ensino e pesquisa. Agora, nas páginas internas de política, a primeira matéria fala sobre pressão externa. Moraes manda investigar Eduardo após ofensiva anti-STF nos Estados Unidos e chama Bolsonaro para depor. 2 meses após se licenciar do mandato, o deputado federal Eduardo Bolsonaro virou alvo de uma investigação que irá apurar se o parlamentar vem atuando contra autoridades brasileiras nos Estados Unidos. O filho do ex-presidente Bolsonaro passou a morar no exterior em março, de onde vem defendendo a imposição de sanções pelo governo Donald Trump ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Após o pedido da Procuradoria-Geral da República, coube ao próprio Moraes a determinação da abertura de um inquérito. O magistrado também ordenou a tomada de depoimentos do ex-presidente, que já disse estar bancando financeiramente
o filho no exterior e de diplomatas a par dos acontecimentos. E no pedido, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, cita a possibilidade de Eduardo atuar com a intenção de embaraçar o andamento do julgamento técnico sobre a tentativa de golpe de Estado, ação em que Bolsonaro é réu. E abre aspas. Há um manifesto tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como para os julgadores na ação penal, percebendo-se o propósito de providência imprópria contra o que o senhor Eduardo Bolsonaro parece crer ser uma provável condenação. Fecha aspas, apontou a PGR. E na decisão que acolheu o pedido da PGR, Moraes afirma que a representação criminal elenca inúmeras publicações e mídias que, em tese, indicam a materialidade dos delitos e indícios suficientes e razoáveis de autoria. Gonet ressaltou que Eduardo se apresenta como político influente no governo Trump e divulga ser um dos responsáveis por articular as sanções. E, de acordo com o despacho de Moraes, serão apurados possíveis crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E a próxima matéria, ainda na área da política, governo pede urgência ao Supremo contra fake news nas redes sociais. A AGU cita propagação de promessas falsas para indenizações do INSS a aposentados e desafios que levaram à morte de crianças. E aqui o jornal o Globo nos traz aqui alguns números em destaque. Então temos 300 é o número de anúncios falsos sobre o INSS. Segundo a AGU, eles foram encontrados na biblioteca da Meta, dona do Facebook e também do Instagram. E de 8 a 32 é o número de infrações possíveis até banimento de contas. Dado está na petição da AGU, que aponta inércia da plataforma, a Meta, com práticas nocivas. E nesta matéria, na verdade, é uma entrevista com o vice-presidente do União Brasil, ACM Neto. Não faz sentido ter cargos, já que não estaremos com Lula em 2026. O ex-prefeito de Salvador prega que o partido entregue os ministérios e outros postos que ocupa no governo e lance um candidato contra a reeleição do presidente, mas admite alianças com o PT nos estados. E a próxima matéria, presidente tem quadro de labirintite, vai a hospital e é liberado após exames. Lula teve vertigem após o almoço, permaneceu 2 horas no Sírio-Libanês e cancelou os compromissos da tarde. Para apoiar Bacelar ao governo, Bolsonaro exige empresário como vice. Renato Araújo é empreiteiro e supervisionou obra na casa do ex-presidente. Em 2024, perdeu a eleição para prefeito de Angra. E aqui nesta imagem nós temos Bolsonaro e Araújo. Empreiteiro que supervisionou obra na casa do ex-presidente teve o diploma contestado. Apoio pela metade. Aliado do governador, Bacelar não tem a unanimidade no partido PL. Já na Editoria Brasil, a primeira matéria é sobre o condomínio empoderado. Mudança no Código Civil permitirá expulsão de moradores antissociais e vai dificultar Airbnb. No DNA da biodiversidade, um caminho para preservar. Consórcio apresenta hoje resultados da maior iniciativa feita no país para estudar genomas de espécies animais e também vegetais. Já na área da economia do jornal o Globo, Mota critica gastos sem freio. Líderes da Câmara vão debater alta do IOF, mas não há consenso sobre derrubar decreto. Entidades privadas pedem anulação da medida. Confederações divulgam manifesto com críticas à elevação do IOF, afirmando que isso aumenta os custos para produzir no país.
E ainda falando sobre economia, o Banco Central permitirá bloquear a abertura de novas contas. O objetivo é evitar a criação de contas fraudulentas com identidade falsa ou a inclusão de um novo titular quando ela for conjunta. O serviço começará a funcionar em dezembro e será opcional. Resgate de dinheiro esquecido será automático, é a próxima matéria. Nova funcionalidade do Banco Central para recuperar recursos de contas bancárias começa a funcionar hoje e a adesão será opcional. Cadê meu FGTS? Usuários se queixam de aplicativo. Aplicativo mostra mensagens de erro e até de saldo inexistente. Caixa diz que houve instabilidade no sistema. E a próxima matéria, poupadores. 300 mil ganham 2 anos para aderir a acordo. Proposta agiliza pagamento a quem abrir mão de processo por planos econômicos. A empresa Petrobras baixará preço de combustíveis se barril recuar mais, diz Magda. Presidente da estatal diz que gasolina, diesel, querosene de aviação e gás de botijão vão cair se petróleo continuar em baixa. BID faz promoção na China e derruba ações do setor. Montadora anuncia descontos de 34% e abre corrida de reduções com a concorrência em meio à desaceleração de vendas no país. E por último, ainda na economia, avocado ocupa áreas que eram de laranja e café. Projeto do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná incentiva o plantio da fruta na região norte do estado. E esses foram os principais destaques dos jornais do nosso país na edição desta terça. Nós já gostaríamos de agradecer pela sua companhia até aqui e fica mais uma vez o convite para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima.